Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal esse que tem por objetivo ensinar a palavra de Deus. Desde já convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da palavra de Deus e também ao conhecimento daqui de nosso canal. Queremos hoje continuar com o nosso devocional sobre a oração e queremos destacar no vídeo de hoje 2 pontos. Primeiro ponto, como devemos orar. E o segundo ponto, com o que devemos orar. Vamos ler então um texto bíblico. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, a parte B. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém. Nós já sabemos que oração é a conversa do filho para com o pai e o diálogo da criatura para com o seu Criador. A oração sempre será algo que estará na vertical. É algo que vai de alguém que está embaixo para outro que está em cima, que nesse caso é os seres humanos para com Deus. Então, como devemos orar? E a Bíblia nos apresenta 4 maneiras de oração. Primeiro, devemos orar abundantemente. E esse foi o conselho do apóstolo Paulo ao escrever 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, quando ele diz: orando abundantemente dia e noite. Toda oração, então, feita por nós cristãos, deve ser feita de maneira abundante. E abundante significa algo que é em grande quantidade. É algo que é feito em grande fartura. Em segundo lugar, devemos orar sem cessar. E é outro conselho que o apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: orai sem cessar. Essa oração incessante é uma oração diária, uma oração contínua, uma oração constante e a cada instante. Ou seja, não devemos orar apenas de joelhos na igreja ou na nossa casa, mas no trabalho podemos nos achegar a Deus em oração. Quando estivermos indo de caminho ao trabalho, podemos se chegar a Deus em oração e assim em todos os lugares podemos orar sem cessar ao nosso Deus. Terceiro lugar, nós devemos orar em todo lugar, como agora há pouco já adiantei para vocês. Em todo lugar é o conselho que o apóstolo Paulo dá ao jovem pastor Timóteo. E em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz
quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Em todo lugar, então, se refere àquela oração que nós não precisamos cumprir basicamente ou sempre aquele princípio de se orar de uma só maneira. Como muitos cristãos pensam, a oração só deve ser feita a Deus de joelhos, mas não é bem assim. A oração deve ser feita na maneira pela qual você se sentir melhor, e essa oração em todo o lugar é uma oração no qual você pode fazer em qualquer ambiente no qual você sinta a necessidade de orar. Pode orar na escola, pode orar na rua, pode orar em casa, pode orar no trabalho, pode orar fazendo qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer circunstância, tá ok? E em quarto lugar, devemos orar com aquele conselho que o apóstolo Paulo falou em Colossenses 4:2. Quase que saía da mente, né? Devemos orar perseverantemente, com perseverança. 1 Timóteo, não. Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar aqui é continuar firme e constante na prática da oração. Firme e constante, firme e constante. Nada pode nos abalar e nos deter para que nós não venhamos a orar, e nós não devemos desfalecer, mas sempre estar constante, perseverante em oração. Concluído esse primeiro ponto, vamos para o segundo ponto. Com o que devemos orar? Com o que devemos orar? E aqui também devemos orar com 4 coisas. Primeiro, devemos orar com confiança. Vou repetir, devemos orar com confiança. Foi assim que o rei Davi orou. E lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 25, ele diz: porque tu revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Ou seja, toda oração deve ser feita como esta de Davi, tendo confiança no Deus no qual você vai apresentar a sua oração, que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, você deve orar com alegria. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz: fazendo sempre oração, com alegria, oração por nós, por vós. A oração não deve ser feita apenas com a alma contristada, com a alma contrita, mas também orar a Deus com abundante alegria no coração. Nós servimos a um Deus que nos dá gozo, que nos dá esperança, que nos dá alegria, que põe amor em nosso coração,
e nós devemos orar sim com alegria no coração ao Deus que nós servimos. Terceiro lugar, devemos orar com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, devemos orar com fé. Caso contrário, será impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fato crer em Deus e nós precisamos crer que o nosso Deus é o Deus de toda resposta, é o Deus que estará conosco, é o Deus que nos ouvirá e é o Deus que nos galardoará. E em quarto e último lugar, devemos orar com vigilância. E é o conselho que o apóstolo Pedro dá no versículo inicial que nós lemos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, parte B. A oração, portanto, ele diz, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O mesmo conselho o Senhor Jesus dá lá no Evangelho de Mateus: vigiai e orai. Oração sem vigilância é como se fosse comer um prato de comida sem a sua devida carne. É como se você fosse tomar um suco sem a água. É como se você fosse encher um pneu sem ar. Toda oração deve vir acompanhada com vigilância. Estar atento, estar alerta. Amém? Então esse é o nosso devocional de hoje, no qual nós preparamos para você. E a nossa oração é que essa reflexão tenha lhe ajudado e lhe proporcionado de alguma maneira algum tipo de ensinamento, tá ok? E lembre-se, como devemos orar? Abundantemente, sem cessar, em todo lugar e com perseverança. E não se esqueça, com o que devemos orar? Com confiança, com alegria, com fé e com vigilância. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que a misericórdia do Deus de Israel seja sobre você, hoje e sempre. Amém. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Até mais.